Bom dia a todo mundo, boa tarde, boa noite para quem está vendo a nossa gravação no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai ter um webinar sobre a Atlas Ocean Voyages. É uma companhia relativamente nova, uma companhia marítima de expedições culturais e expedições regulares, né, também nos polos. E com grande diferencial, além de iates modernos, né, os três que hoje estão navegando, que são iates gêmeos, e o que eles também falaram que eles vão lançar, se eu não me engano, em 2028, a gente vai mostrar para vocês. É uma companhia que navega sob a bandeira portuguesa, então tem esse apelo aí ao nosso público brasileiro. E eu estou aqui com duas pessoas que sabem muito de, de barcos, de iates, de todos os tipos de navegáveis. Uma delas é o fundador da Qualitours, Mr. Ilya Hirsch, uma honra tê-lo conosco. Muito bem-vindo, bom dia. Bom dia! E outra pessoa aqui é um agente de viagem carioca, da Gema, que sabe muito também. Acabou de voltar de um Disney, inclusive. Ronaldo Barata, bom dia, muito obrigado pela presença. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Elia. E muito bom dia a todos. E obrigado pela oportunidade de falar do que nós mais gostamos, né? Isso aí. E para dar esse pontapé inicial, vou passar a palavra para o seu Elia, por favor. O palco é seu nessa introdução. Então, bom dia, pessoal, de novo. Deixa eu contar um pouco o que eu faço dentro do grupo BeFly, né, dentro do ecossistema. Eu sou conselheiro, ou seja, palpiteiro, e me dedico grande parte do tempo, talvez 70%, 80%, a Qualitours, mas com uma visão geral das possibilidades que temos em desenvolver a empresa dentro do ecossistema BeFly. É algo extraordinário. E dentro dessa atividade, eu faço contato com novas empresas, busco novas oportunidades para a Qualitours crescer cada vez mais. Então, eu encontrei Atlas Ocean Voyages, bandeira portuguesa. O dono é português, Mário Ferreira, que reside em Portugal, é um milionário. E, estranhamente, eu fui procurar um pouco da história dele. Ele iniciou na juventude como garçom a bordo da Cunard. Temos algo em comum, porque o primeiro contrato que eu assinei na vida é com a Cunard. Mas voltando a Atlas, eu quando vi o que Atlas representava para nós no mercado brasileiro, é algo extraordinário. Quando embarcamos na Atlas, a gente se sente acolhido de imediato. Acolhido pela bandeira portuguesa, nossos irmãos, acolhido pela tripulação, em parte portuguesa, extremamente simpática, e que nos tratam com especial deferência. E eu logo vi que é o caminho, o futuro dos que fazem uma viagem, um cruzeiro marítimo, não conhecem a fundo o idioma inglês, que querem se sentir em casa de verdade, a Atlas é a solução. E como o João já disse, a Atlas tem dois caminhos, um de expedições e outro chamado Epicurean. E, Ronaldo, como é que a gente traduz isso daí? A gastronomia, né? Gastronomia com todos os requintes ao redor da gastronomia, com muita informação, com muita cultura, que dá uma camada mais generosa para o termo. E eu chamei Ronaldo Barata porque ninguém melhor do que ele para nos transmitir, porque ele já viajou 2 ou 3 vezes na Atlas. Três. E Três vezes e a quarta já está comprada. Não é possível, sério. Você dá desconto para ele, pelo menos, de agente de viagem, porque ele merece, né?
Bom, Ronaldo, e digo para vocês, Ronaldo é muito viajado. Daqui a pouco ele sabe mais de cruzeiros do que a Qualitus. Então, ele é Impossível. uma ótima referência. Ele fez vários grupos, acho que 8 ou 10 pequenos grupos num iate de luxo, eu não vou mencionar o nome por motivos éticos. E quando ele encontrou o Atlas, ele falou: esse é o nosso futuro. É aqui que eu quero colocar meus futuros grupos. É o acolhimento, é aquela coisa da gente se sentir em casa. Então, eu paro de falar minhas coisinhas de sempre e passo a palavra para essa apresentação, que talvez eu dê alguns pitacos no meio do caminho. A todos, bom seminário. Vocês vão gostar muito da Atlas e vamos vender muito mais Atlas do que vendemos hoje. João, a bola é sua. Muito obrigado, meu querido. Já queria, né, antes da gente iniciar, deixar claro para os agentes e operadoras aqui online conosco, e os que vão estar nos assistindo no YouTube depois, né, já aviso, quem tiver que sair mais cedo, a gente sempre grava os webinars e posta no YouTube. A gente está com uma oportunidade excelente aqui com a Atlas, tá? Porque a Atlas ela não é conhecida no Brasil ainda. E vocês vão ver aqui, né, durante a apresentação, durante os comentários do Ronaldo, do seu Elia, o potencial que ela tem e o excelente produto que ela é. Então a gente tem a chance de sair aqui na frente e oferecer aos nossos clientes algo excelente. Vamos lá, sem mais delongas, né? Aqui a gente vai passar por três momentos aqui nesse nosso seminário, pessoal. 2 apresentações diferentes e depois a gente vai entrar no site da Atlas para mostrar uma saída específica que a gente está com um grande diferencial, né? A gente está com uma condição de grupo, que é uma saída para abril do ano que vem, então tem bastante tempo aí de promoção dessa saída, desses valores, tá bom? E aí, o Ronaldo e senhor Elia, por favor, vocês podem me interromper quando acharem pertinente. Aqui a gente está passando um pouco pela apresentação institucional da Atlas, tá bom, pessoal? Então, né, como eu falei, eles são focados em expedição. Então, quando estamos na época, por exemplo, de Antártica, eles vêm com os 3 barcos aqui para o sul, né, fazendo a temporada de Antártica, normalmente de novembro a março, tá certo? E eles se colocam como uma companhia de luxo e de expedição, como a gente falou. Então é durante todo o ano, inclusive no verão europeu, quando eles estão navegando no Mediterrâneo, roteiros que a gente vê em outras companhias de luxo que não se colocam nessa questão de expedição, mas é justamente o que o senhor Ilha falou, eles denominam as expedições epicúreas, né? Epicurean Expeditions em inglês, como eles falam que são as expedições culturais, vamos dizer assim, né? Não é uma questão de aventura necessariamente, como a gente está falando às vezes de Antártico ou de Ártico, mas é uma expedição que ela envolve a culinária, ela envolve chefes convidados a bordo, uma excursão do grupo todo para algum vinhedo, com degustação de vinho, com comidas, enfim. Eles pegam a temática da saída daquela região para agregar cultura e conhecimento ao cliente, que é uma característica muito forte dos cruzeiros de expedição, tá bom? Então a gente tem as expedições polares, né, nos polos, além de Groenlândia e na região da Patagônia e das Ilhas Falkland. Como eu falei, as expeditions, né, que são no Mediterrâneo, e as expedições culturais que eles fazem na Islândia, norte da Europa, América do Sul. Então tem roteiros que passam pelo Brasil, da Atlas, por exemplo, e as transoceânicas, né, as de reposicionamento entre uma região e outra. João, deixa eu te interromper e eu vou te interromper pelo caminho. Vamos falar de Groenlândia, que é a bola da vez. Antes que o Trump compre, assuma a Groenlândia, o foco total está sendo para esse destino e há muitos navios operando especificamente o Groenlândia. Então, para aqueles que se interessam de fato, é bom lembrar que Groenlândia tem uma operação séria de diversas companhias, inclusive da Atlas.
E além disso, temos Islândia também muito em alta. Inclusive, foi um dos roteiros do Ronaldo, né? Você fez o Reykjavik, não foi, Ronaldo? A Eu volta na fiz ilha. eu dei a volta inteira, foram 9 noites, fiz em julho de 2024, e realmente ela foi uma viagem, por acaso, Epicurean, porque, como eu comentei, além a camada da gastronomia, os iates, João vai mostrar, tem um auditório extremamente generoso. Todos os dias tinham apresentações extremamente ricas sobre a geopolítica, sobre a economia, sobre a natureza, toda a questão geológica da Islândia. Então, foi uma viagem com 9 noites espetaculares. Sem falar da aurora boreal, né, seu Ronaldo? Ela Maravilhosa. é maravilhosa. Só que eu não vi porque eu estava em julho, mas eles têm várias viagens que passam com esse objetivo, inclusive. Dando um E pitaco aqui sobre Travou Islândia, geral. nesse ano agora tem um eclipse no dia 12 de agosto. Os Travou, barcos acho que é o estavam Wi-Fi da posicionados Bfly. lá. Eu eu tô no só cabo ia, também. É o viu, cabo, às João? vezes. Eu só ia acrescentar, mesmo fora de época, e a aurora boreal é difícil de ser vista, é uma questão de sorte mesmo no inverno. Tem um museu que eu visitei, que é o Museu da Aurora Boreal, onde você, tranquilamente deitado sobre um colchonete, você vê a aurora boreal em toda a sua magnificência. Ok? Vamos em frente, João. Desculpe atrapalhar você. Imagina, não atrapalha nunca. E aí, gente, é só pegando esse gancho, é legal, né, a gente relembrar essa característica das navegações de expedição, e nesse caso da Atlas, né, todos os tipos de navegações deles, que é essa questão das palestras, né, dos seminários a bordo, com diversos especialistas sobre diversos assuntos, né, seja natureza, política, economia, né, sempre focado na região que o cliente está visitando. Conforme mencionado, né, são iates. A gente vai apresentar para vocês, né, os 3 iates que hoje estão em navegação da Atlas. Tem capacidade para 196 a 198 passageiros, super exclusivos, modernos, né? Eu acho que mais para frente o Ronaldo vai poder dar a pincelada dele, mas ele fez a visita técnica do navio, foi na casa de máquina, foi na cozinha, e é tudo muito, muito limpo e, né, como eu já falei, moderno, né, o próprio motor utilizado, acho que o Ronaldo vai lembrar, Rolls Royce, motor Rolls Rolls Royce. Royce feito, então é um barco de extrema qualidade na operação, principalmente na Antártica, né, que a gente tem a passagem do Drake, então ele é um iate moderno que tem toda a tecnologia necessária. E aí o novo iate deles, que vai ser lançado, já sobe uma capacidade de 400 passageiros, que mostra também aí o investimento que a Atlas está fazendo e o potencial que ela vai ter nesse segmento de navegação, que é o que a gente vende, é o que a gente ama, que está crescendo muito nesses últimos anos e tende a crescer ainda mais. Então hoje os 3 que estão navegando são esses, o World Voyager, o World Traveler e o World Navigator, né? São iates praticamente gêmeos. E a gente vai passar um pouco mais para frente algumas imagens, né? As cabines, as áreas em comum, e depois mostrar nossa oportunidade a bordo do World Navigator. Por ser um iate com capacidade, né, hoje para até 198 passageiros, é claro que ele é um iate muito íntimo, é uma viagem muito íntima, seja, né, com um grupo de amigos, seja só uma cabine dupla, um casal, você a todo momento está em contato com outros hóspedes, em contato com a tripulação, que é praticamente um para um. O Ronaldo vai falar um pouco mais dessa relação de tripulação, que é muito bacana. Essa é a polpa do deck 6, o deck que eu tenho minha cabine sempre. Esse sofá é real e esse ambiente é 100% real. Bom, a gente vai falar um pouco dos pilares, né, que a Atlas gosta de se posicionar, né, que é o foco no destino, a questão dos iates íntimos e elegantes e o serviço personalizado também, que é um grande diferencial.
Então, como a gente falou, as experiências culturais elas são sempre imersivas e já começam dentro do iate, né? Temos especialistas a bordo em todos os roteiros, inclusive nos roteiros de Mediterrâneo, que normalmente nas empresas de luxo não tem especialista a bordo, né? Não é um roteiro de palestras. Aqui com a Atlas ele é um roteiro enriquecedor. Tem um compromisso com a sustentabilidade, né? O barco ele é muito moderno, então já tem a sua questão de sustentabilidade, tem os diversos pontos a bordo para você, né, quem está bebendo água na garrafa, colocar a água, né? Não é um copo de plástico, isso já é uma diferença. Diversos roteiros, eu vou sugerir, né? A gente vai entrar no site junto, mas claro, para não ficar muito longo, eu vou sugerir de vocês também entrarem no site e darem uma olhada nos roteiros, porque eles têm pernoites em cidades chaves, que normalmente não tem. Às vezes não tem uma pernoite, mas tem uma saída mais tarde, 11, meia-noite, para poder também curtir um pouco mais da cidade. Tem condições diferenciadas para grupos, a gente também vai passar um pouco sobre isso. E eles têm a opção de pré e pós também, tá bom? Que está muito em alta. Se meu microfone estiver ruim, coloca no chat aqui, tá? Só para eu ter certeza que tá todo mundo ouvindo bem. Aqui alguns exemplos, tá, gente, das experiências imersivas da Atlas, né? Então a gente tem ali uma jornada panorâmica pelo Parque Nacional Terra del Fuego, né, no subtexto de Patagônia. Temos um tour noturno por vinhedos com degustação de vinhos e queijos na Sicília, né? Isso acabei de falar dessa questão, às vezes fazer uma pernoite em alguma cidade-chave, algum porto-chave. Em Livorno, por exemplo, tem uma apresentação de ópera italiana, da banda militar em Gibraltar, enfim, o roteiro que eles passam aqui pelo Carnaval no Rio, já no reposicionamento pós-Antártica, tem um workshop de dança, tem festas com fantasias e caipirinhas, sobem pessoas a bordo, né, que fazem uma apresentação para os clientes. Em Kefalônia, na Grécia, festa grega, então diversas experiências imersivas, tá bom? Aí na expedição, é claro, um iate menor, isso a gente fala em todas as apresentações, né, gente? Que a gente fala de companhias de luxo ou de expedição. Quanto menor a embarcação, mais lugares remotos ela vai conseguir acessar. Isso é uma grande realidade aqui com a Atlas, né? Então, acesso a locais remotos, que atracando em às vezes cidades que barcos grandes não atracam, tem que ficar, né, fazendo desembarque de tender com a Atlas, não, desembarca no próprio porto. Questão da Antártica também, nas ilhas principais, que os barcos grandes não chegam. Nas excursões em terra, né, que também outros navios grandes acabam fazendo um roteiro mais cênico, né, só de visual, que não pode descer tudo aquilo de passageiro no destino, com a Atlas pode, né, como eu falei, aí até 196 passageiros. Na Antártica, por exemplo, tem a regra de fazer as excursões de 100 em 100 pessoas, então se transformam as duas turmas. Claro, o capitão dos barcos sempre muito experientes e acessíveis, né, Ronaldo? Acho que tem essa questão Muito, também da muito. acessibilidade ao capitão, né? Os cargos mais altos dentro do navio. Nas 3 viagens que eu fiz com a Atlas, o capitão sempre era português, o primeiro oficial era português. E a gente tinha, claro, com cuidado sempre, mas acesso à ponte. O capitão convidava, então, com cuidado, com planejamento, mas eu, em todas as 3 viagens, com a Atlas, eu fui convidado para visitar a ponte. E era um português. Excelente. E continuam até hoje, né? A gente confirmou isso com o nosso contato. Tem um deck mais baixo, né? O Ronaldo, vocês vão lembrar deck 3 ou 4, Ronaldo, que tem o Deck Water's 3, Edge. Deck Deck 3. 3 tem uma ponte de observação que está apenas 9 metros do mar, então os roteiros de expedição, principalmente de Antártica, tem muito avistamento de baleias, de pinguins, e tem esse deck que os hóspedes saem, né? Claro, tem sempre os avisos sonoros nos barcos, no iate, né? Avisando, ó, estamos passando do lado de baleias, estamos passando do lado de pinguins, enfim, alguma geleira maior, né? Que vale a pena avisarem, os clientes todos vão para fora
nesse ponto aí específico. E claro, todo o material necessário para a prática das excursões, ou nos roteiros de Mediterrâneo também para esportes aquáticos, enfim. Eles conseguem ajudar em todos os âmbitos. Aqui também, ainda falando das diferenças do que eles chamam das expedições variando por destinos, né? A gente tem nos roteiros dos polos, né? Antártica e Ártico, os especialistas a bordo, né? Geólogos, zoologistas, que fazem palestras diárias. Tem, claro, os passeios nos Zodiacs, que são esses botes de borracha da imagem. Nos roteiros de Mediterrâneo, não são roteiros que vão vir, por exemplo, geólogos a bordo, mas vão vir chefes, vão vir enólogos, agricultores locais, que ainda assim vão utilizar a área do teatro, mas para fazer um outro tipo de seminário. E aí nos roteiros de norte da Europa, Islândia, América do Sul e Caribe, a gente tem outros tipos aí de especialistas também, né? Como eles não são expedições polares, mas culturais. Então a gente está falando às vezes de curadores de museus, de astrônomos, artistas, que também utilizam o espaço do teatro para fazer seminários, tá bom? Aí o compromisso com a sustentabilidade, como eu mencionei, gente, isso é algo, né, e a gente está falando da Atlas, se eu não me engano, é uma companhia fundada em 2020. Então, já é no momento que os novos lançamentos dos barcos, o posicionamento das marcas, das companhias marítimas, das companhias fluviais, das companhias só de expedição, estão muito focados com a sustentabilidade, e isso é uma realidade que a gente vai ver no futuro para sempre, vamos dizer assim, né? Nenhuma companhia vai se posicionar de maneira neutra. Sempre vai ter algum espaço no site. Isso vocês podem olhar em todas as companhias. Hoje, no site delas, tem um espaço dedicado à parte de sustentabilidade. Nos comunicados pertinentes aos barcos, aos novos lançamentos, tem sempre uma parte de sustentabilidade. E com a Atlas não é diferente. Tá bom? Então, seja desde o posicionamento dinâmico por GPS, sem usar âncora, seja essa propulsão hidrojet sonar de aproximação silenciosa da vida selvagem, né, para não atrapalhar a fauna e a flora local e até ajudar na observação desses animais, né, para eles chegarem mais próximo dos barcos, que eu já tinha mencionado da redução de plásticos descartáveis, né, parcerias com comunidades locais também, então tudo isso faz parte do compromisso da sustentabilidade da Atlas. Um comentário aqui, Ronaldo? Eu acho interessante porque quando você está na ponte, inclusive, eu perguntei, e às vezes a velocidade fica entre 8 e 9 nós. E por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles botam os motores num nível de ruído quase que zero, para que exatamente toda a fauna marítima não seja perturbada. Eu achei aquilo muito interessante. Eles às vezes fazem com muito cuidado essa velocidade. Eu perguntei isso. Excelente. Então aqui, pessoal, realmente, os ambientes sociais elegantes, tá? João, aí eu não resisto. Esse domo, ele fica no deck 7, e tem uma elegância e tem uma coisa muito legal que é olhar para cima. Tem esse teto de vidro. E para os lados, são quase que 300 graus, é quase que o círculo inteiro, vidro. Então, quando a gente estava na Islândia, e era meia-noite, né? Me lembro muito disso, era dia, né? Estava aquela virada do dia para a noite, noite para o dia. Foi iníciozinho de julho. E ver o pôr do sol e, ao mesmo tempo, o nascer do sol, porque era quase que simultâneo, com todo esse vidro. E por quê? Porque era um pouco frio, mesmo em julho. Nós estávamos num ambiente aconchegante. Aí tem um piano-bar, tem um bar também. Então, é um momento muito legal. E durante as tardes, nesse domo, eles diariamente servem chá. Quem gosta de tomar um chazinho, final de tarde. Também tem um uísque, caipirinha, cerveja, mas chazinho. Excelente. Né? E aqui alguns diferenciais.
o spa assinado pela L'Occitane, né? Então, assim, com um de algodão português lameirinho. Confesso que eu não conheço, mas imagino que seja do mais alto nível de sofisticação. O Ronaldo, que está sempre em Portugal, também pode falar um pouquinho melhor. Tem também, claro, o que sempre tem nas companhias de luxo, o menu de travesseiros, né? Para você escolher o travesseiro que melhor se encaixa ao seu gosto. E, claro, máquina de Nespresso na cabine, um minibar abastecido. Se vai consumindo diariamente, eles vão reabastecendo diariamente também, já incluso na tarifa. O serviço personalizado, tá, gente? Uma proporção quase 1:1 de hóspede e tripulação. Isso é um ponto que a gente sempre bate na tecla aqui, né? Como definir o que é um atendimento de luxo, né? Como definir o que é luxo. Parte dessa definição passa pelo serviço de atendimento, né? Pelo serviço concierge que as companhias conseguem prover, seja em mordomos, né, dedicados nas categorias de suíte, seja nessa proporção praticamente de 1:1 de hóspede e tripulação, seja no treinamento da equipe, né, uma coisa que o Ronaldo sempre me falou nos feedbacks da viagem, essa questão da equipe calorosa, e dá para ver, né, a Atlas ela mesma coloca na apresentação essa questão da equipe calorosa que cria conexões. Eu acho que tem um ponto importante, o Ronaldo, que eu acho que você já até pode contar, né, do Fiz. show de talentos. Depois a gente mostra a Eu vou foto. chegar lá, eu vou chegar no show de talento, mas eu vou passar pela lavanderia. Eu sou meio chato com esse troço. E, dependendo do tamanho do bar, é complicado você ter as máquinas de lavar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas na Atlas eu acho que fica no meio do caminho. Por quê? Porque as máquinas de lavar são nas suítes. Você está numa cabine, uma cabine generosa, com quase 30 metros, não tem as máquinas para lavar e secar. Todavia, eles oferecem, por $40, 39 ponto não sei o quê, eles dizem o seguinte: pega o laundry bag, que é um laundry bag bem generoso, de grande, enfia tudo lá dentro, tudo. Então, você está no meio da viagem de 10 dias, por exemplo, no quinto, no sexto dia, você joga tudo dentro de um saco, paga $40 e volta tudo cheiroso, limpinho, dobrado. Isso eu acho que faz uma coisa diferenciada, porque você poupa seu tempo e você tem qualidade por um preço que é palatável, né? Você enche o saco com o que você quiser. E depois, falando do serviço de bordo, do pessoal de bordo, essa menina, por exemplo, fazendo esses rostinhos, o que eles fazem? Eu acho muito interessante. Eles têm como a maioria dos iates de luxo, tem um crowdfunding, quer dizer, as gorjetas não são cobradas, mas as pessoas se sentem motivadas a gratificar serviços excepcionais. Mas no caso da Atlas, a tripulação te convida para um show, chama-se show de talentos, né, se eu puder traduzir assim. Você compra tickets como se fosse uma loteria. Você compra, olha, cada ticket custa X dólares. Você tem direito a um sorteio, né, a receber brindes da própria loja do barco. Então, bonés, camisetas, ursinho de pelúcia, garrafas de vinho, produtos da Occitane, ficam lá disponíveis e você acaba recebendo. E nesse show de talentos, quem faz o show é a tripulação, é a própria tripulação. Então, você tem dança, tem música, tem danças típicas, a tripulação tem peruanos, tem filipinos, tem colombianos, tem mexicanos, tem portugueses. Então, é muito interessante, tem brasileiros, é muito interessante a diversidade e eles se apresentando para nós que estamos lá para desfrutar. Essa integração funciona muito bem, faz uma atmosfera funcionar muito legal. Muito bom, hein? Mais pra frente a gente vai mostrar uma foto que o Ronaldo tirou da última viagem dele, a apresentação que teve do o rapaz com a bandeirinha do Brasil também, bem bacana. O que está sempre incluído, pessoal? Claro, nos roteiros dos polos, as excursões estão incluídas, padrão. Mas, né, nos roteiros de Mediterrâneo, por exemplo, sempre vai ter uma experiência imersiva, né? Eu dei o exemplo ali, por exemplo, na Sicília, da visita ao vinhedo. Então, isso, pelo menos uma experiência imersiva da Atlas para todos os hóspedes, 198 hóspedes estão incluídos.
cara, a gastronomia é excelente, de alto nível. Os vinhos, destilados e cervejas, cafés, o minibar no quarto, como eu já falei. Não só o spa é assinado pela L'Occitane, mas os amenities também são da L'Occitane, né, do quarto. A gorjeta já está inclusa na tarifa, nas taxas, né, se quiser dar algo a mais, claro que pode, né, o serviço é muito bom, como o Ronaldo acabou de falar, tem esse tipo de talentos que geram um crowdfunding, né, um dinheiro extra para a tripulação. Binóculos disponíveis na cabine, bastões de caminhada, né, nos roteiros que tem excursões com caminhada. Nas categorias de suíte tem um mordomo dedicado, tá bom? E eles oferecem também uma cobertura referente a atrasos de evacuação médica, que depois a gente também vai mandar informações melhores, porque, claro, varia em relação à saída, destino, número de noites. O que paga adicional, né? Eles também têm uma parte de aéreo, né? Inclusive até às vezes eles fazem alguma promoção que tem um crédito no aéreo, se fecha a viagem com eles. Eles têm a opção de hotel pré e pós. Wi-Fi se passa de 1 gigabyte, né? Todo hóspede tem 1 giga na viagem. Se passar disso, se quiser mais que isso, aí sim é algo extra. Rótulos de Deixa eu falar vinhos isso, ó, João. opcionais. Eu Vai acho que lá, vai esse é um lá. ponto. É porque hoje em dia, esse tema de Wi-Fi tem uma complexidade, às vezes que é relevante, às vezes que não é. Mas, enfim, eu uso, por exemplo, os planos que todo mundo tem, home internacional, um custo bem interessante, eu uso o celular. Quando eu estou navegando, eu posso precisar de fazer alguma coisa. Então, com 1 giga, eu sempre faço, 1 giga por passageiro e por equipamento. Então, se você colocar no seu iPad, não vai para o iPhone e vice-versa. Mas com 1 giga, já fiz 3 com 9, 10 noites, funciona. Claro que eu não vou baixar filme, jornal e nem fazer vídeo chamada de 1 hora. Mas você fazer qualquer ligação com WhatsApp para você verificar um e-mail, dá. E o pessoal da recepção, tem brazucas, inclusive, na recepção, sempre que eu tive, eles auxiliam os menos favorecidos intelectualmente, que nem eu, e eles ajeitam o celular, inibe uma coisa, coloca outra, e eu desligo aqui, quando você está em terra, liga, enfim. E funciona muito bem. Eu sempre passei bem com 1 giga, sem nenhum contratempo. Perfeito, perfeito. Novamente, né? Até Pix eu fiz, hein? Até Pix eu fiz a bordo no mar com esse 1 giga aí. Bom, pagou, até a Qualitours o Ronaldo conseguiu pagar a outra viagem dele. Novamente, né, uma expedição íntima, né, a bordo de um iate de apenas 198 passageiros no máximo. Ela cria conexões, né, seja com outros hóspedes, seja com o próprio destino, né, porque você vivencia o destino de uma outra maneira, seja com a tripulação, com os especialistas, né, e é uma viagem que com certeza, né, com a ajuda da Qualitours, nessa escolha do roteiro, acertando o perfil do cliente, que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, né? Entender a necessidade do cliente para aquela viagem, as expectativas dele para aquela viagem. Ele com certeza vai fazer um roteiro da Atlas e vai voltar satisfeito, vai voltar com uma nova reserva feita a bordo, porque a Atlas também tem condições boas para o cliente fazerem reserva a bordo, lembrando que caso ele faça isso, a companhia nos avisa e a gente prontamente avisa vocês, então não tem problema nenhum fazer os descontos que eles dão a bordo, certo? E um pouco do perfil do cliente Atlas Ocean, aqui eu vou deixar até quem quiser tirar a gente tirar, lembrando que a gente compartilha o material depois, mas é uma idade média aí de 55 mais, com uma renda anual ali beirando os $200 mil, empresários, aposentados, profissionais liberais, né, que têm mais tempo maior para viajar, né, mais uma flexibilidade, a palavra que eu estou procurando, viajantes frequentes, né, primeiro que o mundo dos cruzeiros e já é um mundo, né, dos cruzeiros de luxo, já é um mundo de viajantes frequentes,
com a Atlas, e aí eu digo nos roteiros de expedição, principalmente de Antártica, a gente tem uma oportunidade muito boa de trazer clientes que nunca fizeram um cruzeiro. A gente estava vendo uma apresentação de uma outra companhia de luxo, que também não vou falar o nome aqui por questões éticas, mas eles trouxeram um número muito interessante para a gente. 70% dos hóspedes da Antártica deles são hóspedes de primeira viagem no mundo dos cruzeiros. É um destino ideal para fazer navegando. Então a gente tem aí uma oportunidade excelente de mostrar o quão bom é o produto de navegação para esse cliente que nunca fez, às vezes tem um pé atrás, nessas viagens de expedição para destinos que são idealmente feitos com navios. Algum comentário aqui, Mr. Hirsch, Ronaldo? Eu acho que se a gente trouxer isso para a realidade Brasil, nós estamos encaixando bem atualmente, encaixando bem, porque a nossa hoje cultura cruzeirista no Brasil está melhorando bastante, está incrementando bastante, graças aos personagens como o nosso querido Ilia, que está aqui presente, que vem divulgando essa modalidade de viagem. E quando você vê a demografia, as preferências, os interesses, o poder de consumo, eu acho que nós, brasileiros, estamos hoje com muita possibilidade de encaixar nesse perfil. Muita possibilidade. Tá indo, Ronaldo? Tudo certo? Tudo certo. Perfeito. Que eu troquei de fone aqui, que estava tendo alguns reportes. Tava dando uma interferenciazinha. Tá, tomara que agora dê certo. Então vamos lá, gente. Seguindo, terminamos a primeira parte da apresentação. Deixa eu sair aqui, se eu conseguir sair. Parar de compartilhar aqui, aí eu encerro essa página. Aqui, gente, eu vou mostrar agora um pouquinho dos barcos para vocês, tá bom? Vou compartilhar novamente. Boa, Luciana, obrigado, viu? Se ficar ruim o microfone de novo, você me avisa no chat, tá? Essa apresentação. Pera aí, gente. Vocês estão vendo a apresentação em tela cheia? Perfeito. Não tá em tela cheia, né? Peraí. Não. Foi. Não, ainda não, ainda não. Agora cresce ela. Deixa eu fazer pra cá. Deixa eu ver uma coisa. Não, né? Loucura. Problemas técnicos, hein? Que beleza. Aí, Foi. boa. Ok. Já Então entrou com tudo, hein, João? Bonito. vamos lá, né? Voltando aqui, temos para a frota de expedição deles, como a gente falou, são 3 Navigator, que é o que a gente tem uma oportunidade excelente de desenvolver o preço que a gente tem. O World Traveler e o World Voyager. Todos eles bem parecidos, né, Ronaldo? Quer dar uma pincelada rápida aqui pelos decks? Vou lá. Por favor? Deixa eu colocar aqui primeiro o óculos. Segundo, o barco tem uma dinâmica muito interessante. O deck 4 é onde acontece a vida do navio, no seguinte sentido. Nós temos no deck 4 um auditório para 200 pessoas, confortavelmente sentados, pode cruzar a perna, não é aquela coisa de cinema ali apertadinho.
Tem um restaurante interno, um restaurante externo. Tem o que eu chamo Starbucks português. No meio do barco tem o Pantras Café. Esse detalhe é muito interessante, que você chega ou sai, você pega um suco, pega um pastel de nata, por acaso, pega um sanduíche natural, tá tudo ali. E é de 7 da manhã até acho que 7 da noite, uma coisa assim, dependendo do dia e da viagem, do roteiro. Então funciona tudo no deck 4. Os decks 5 e deck 6 são os decks das cabines. Cabines maiores e menores, com varanda, sem varanda, suítes. Tudo acontece no deck 5 e 6, com um detalhe adicional que eu acho muito interessante. O deck 3, além de acomodar a dinâmica dos desembarques quando se está nos polos, o deck 3 tem algumas poucas cabines que chama-se classificação AO, que são comercializadas de forma individual. Pode ser dupla, claro, mas o preço, qual é o drama do solteiro? O solteiro que quer viajar sozinho. Ele tem a dificuldade de pagar uma tarifa um pouco mais salgada para uma viagem solo. E na Atlas você tem no deck 3, é um deck mais modesto, claro, mas você viaja solo. Não é, é uma escotilha grande, é um janelão, não abre, mas você tem um conforto, tem os serviços, tem os roteiros, tem a culinária, tem toda a história do barco. Depois você sobe para o deck 7, é onde acontece a parte mais, a parte mais social, que é onde está o domo, e você vai também para a piscina, para jacuzzi, são duas jacuzzis generosas, então funciona. Ainda tem no deck 8 o que eu chamo de onde você respira o oceano, porque ele tem um trail, você pode andar cerca de 300, 250 metros em volta do iate. Se o iate está navegando na velocidade que nós já comentamos, muito interessante, muito confortável, você pode caminhar. O iate está navegando e você está caminhando no deck 8, respirando um ar marinho maravilhoso. Ali, e tem nas emergências, como o João colocou lá, questão de evacuação, tem um heliponto no iate, que é no deck 8 também. Em resumo, é isso, João. Excelente, A gente depois vai falar excelente. das cabines lá na frente. Vamos falar agora Ah, é a das cabine, cabines, isso. né? Aqui a gente Eu já acho, tinha falado um pouquinho do que estava eu acho essas incluso. Pode falar, cabines velho. muito interessantes, muito interessantes, porque você tem duas opções. Quer dizer, a gosto. Você pode ter uma cabine com uma varanda boa, é um pouquinho maior que uma sacada, ou você pode crescer a cabine ocupando a varanda. São duas modalidades, é o que a gente chama de A1, A2, B1, B2, dependendo se é deck 5 ou deck 6. E as janelas das cabines mais generosas, elas sobem e descem de forma gigantesca. Você tem um panorama maravilhoso e é acionamento elétrico. Então, mais uma coisa confortável. Esse sofá é real, aquela poltrona é real, toda aquela escrivaninha ali é legal. E outro detalhe, você como tem um serviço integrado de comunicação, você está na cabine, tem uma apresentação maravilhosa sobre o desembarque na Sicília. Mas você está confortável na sua cabine. Você liga a televisão da cabine diretamente no auditório e assiste de casa ou da cabine a apresentação. Então, são facilidades e confortos que eu acho que vale a pena experimentar. O Isso banheiro, é detalhe, o outro ponto banheiro é bem muito, lembrado, né? o A banheiro questão é até muito bom. do. O banheiro é ótimo, João. O banheiro você toma banho, tem um, não vou entrar aqui no mérito, mas tem um banquinho. Você toma banho sentado, se quiser. Toma banho sentado, dentro do chuveiro. Então, vê o tamanho da cabine. Bom, essa questão da TV, qualquer tipo de apresentação no auditório você consegue assistir, né? Então Correto, também, correto. exato. Então, seguindo aqui, gente, né, a parte das acomodações, as suítes, elas variam aí de 35 a 43 metros quadrados, né? A Journey Suite, em torno de 35 metros quadrados, e a Navigator 43, e contam com o serviço de mordomo, tá bom? Aqui a gente entra na categoria de varandas, né? Temos a B1 e B2. O que muda de B1 para B2? Localização, tá? Deck. É o deck 5 e 6. Deck 5 e 6. É isso. Ah, está aqui escrito, é isso aí. De resto, elas são cabines iguais, de 25 metros quadrados. Elas contêm a varanda, a gente vai ver outras categorias que são iguais a ela, só que essa área de varanda a gente ganha um espaço interno porque tem a varanda francesa, né? Mas novamente, tudo que a gente já falou aqui do minibar, dos amenities da L'Occitane, tudo
tá valendo. A gente tem as categorias Horizon, a 1 e a 2, que a gente considera ideal, né? A categoria É favorita essa do que eu gosto. Ronaldo. Essa, Só navega dia a minha, 1. eu só viajo na 1 cabine 636 quando é bombordo e 637 quando é boreste. Meu visual, claro. Que isso, se claro, você também, isso eu acho que é bom a gente falar aqui, a gente faz uma análise do roteiro, né, gente? Porque assim, você analisando o roteiro, você consegue ver se vai estar, se os destinos, os principais pontos de destino vão estar a bom bordo ou boreste e com isso escolher a sua cabine. E aí, Mister Hirsch, por favor, o seu comentário. Pelo amor de Deus, me expliquem novamente o que é Bombordo e Boreste. Não consigo me lembrar. Ronaldo Barata, você que já foi marinheiro. Olha só, eu até uso muita analogia das viagens de Portugal, né? Vasco da Gama, quando desceu a África, naquelas caravelas de 1500, qual era a terminologia? Você tinha que enxergar o continente. Então, o barco descendo a costa da África e tendo que olhar o continente é o lado esquerdo do barco, que é o bom bordo. O bom bordo é o bordo da esquerda. Quando você está voltando, é o contrário. Então, na Islândia, por exemplo, antes de eu fechar, eu perguntei para o nosso querido João: João, o barco vai navegar a Islândia sentido horário ou sentido anti-horário? Ele falou: vai ser no sentido anti-horário. Se é no sentido anti-horário, a minha cabine, o bom bordo qual é? É o do lado direito, porque faz ao contrário. Então, é assim que a gente faz. O bom bordo é o lado da terra quando você está navegando. Excellent. Obrigado por esclarecer, não só para mim, Você sabia, mas para você um sabia monte isso. de gente que não nasceu marinheiro. O Ronaldo me ensinou isso, né? E pra mim é fácil. O lado bom, qual que é o lado bom? O lado da terra, né? O lado ruim é o lado do alto mar, que você não tem terra, você vai morrer afogado. Então, o lado bom é o bom bordo, é o lado que tem terra. Aí já mata tudo. Então aqui, gente, a gente tá falando da Horizon, tá bom? E vocês podem ver que é o mesmo tamanho, né? 270 square feet, que eu tô com a cola do lado. A gente tá falando de 25 metros quadrados. Mas a gente ganha espaço interno. E aí, o que eu sempre falo nos treinamentos, a gente tem um treinamento gravado de expedição que o seu Elia fala isso até. Tem alguns roteiros que eu acho uma varanda desnecessária. Um exemplo são os roteiros dos polos. É muito frio. Quem que vai ficar na varanda? É melhor você ganhar espaço interno de cabine com uma janela enorme dessa, porque eventualmente, como eu falei, vai ter um avistamento de baleia, de alguma coisa, vai ser avisado, né, no som geral do navio e vai todo mundo pro deck exterior. Às vezes não tá nem do seu lado, tá do outro lado. Você leva o binóculo que tem na sua cabine e vai para lá. Mas dentro da sua cabine você ganhou esse espaço, né, com uma janela que vai do teto ao chão. Com isso você ganha mais conforto, né? Deixa eu fazer um comentário, que é o que eu faço, tá? Cada um, é claro. Eu uso as cabines sem varanda e eu pego sempre, dando a possibilidade, o mais perto possível da popa do barco. Porque da cabine que eu vou até a popa, que tem aquele sofá que o João já mostrou, aquela poltrona, 10 metros andando, 15 metros caminhando. Então, quando eu quero pegar um armarinho com uma certa exclusividade, eu saio da minha cabine, que tem esse janelão aí com acionamento elétrico, caminho 15 metros com meu copinho de vinho, com meu tocinho de uísque ou com meu cafezinho, e sento naquele sofá, porque tem pouca gente. Tem pouca gente, então funciona. Eu tenho um varandão, na verdade, não é uma varandinha. Perfeito, perfeito. E aqui, como o Ronaldo falou também, o deck 3 cabem até dois passageiros, mas é uma cabine ideal para viajante solo, diversas saídas. A Atlas, ela tira o suplemento do single, né? O single paga realmente só por É, uma pessoa. isso. O preço é bom. E a janela ainda assim é uma janela grande, né? Se a gente está acostumado com outros barcos, que a gente tem a escotilha redonda, pequenininha, aqui a gente ainda tem um janelão, apesar de estar num deck mais baixo, deck 3. Está falando aqui, ó. Vamos ver até a metragem dela. Falo para vocês agora. Eu acabei de Dá 17 dá metros 17, quadrados. 17, correto.
ainda é um tamanho razoável, ainda mais se você pensar de forma individual. Olha o auditório que Exato. beleza. O auditório que tem capacidade para os 198 Mr. Hirsch, por favor, pode falar. Não, só para lembrar vocês que num dos slides consta Juliette Veranda, ou seja, a varanda Juliette, que é o que normalmente a gente não usa quando fala de navios. Essa expressão não é tão comum. Nada mais é que uma varanda, aquele balcão francês, que é uma varandinha que você não tem espaço para nada, é um pé para fora da cabine apenas. Então é isso, só para esclarecer o que é essa Juliette Varanda. E por falar em pernas folgadas, essas poltronas, eu garanto para vocês que o cara alto vai sentar e vai cruzar a perna com conforto. Não é aquelas coisas espremidas de auditório, não. São realmente espaços generosos, confortáveis para você sentar e curtir. E ainda tem o porta-copos aí, pode entrar com o seu copinho e botar lá que tem um porta-copos. Maravilha. E lembrando, né, todos os seminários, pré-expedições, pós-expedições são feitos aqui e são transmitidos nas cabines, como o Ronaldo falou. Então, às vezes, pô, fez uma expedição polar, tá cansado, tem um seminário, mas você quer ver da sua cabine deitada na sua cama? Não tem problema algum, vai ter a transmissão ao vivo aqui do teatro. O Atlas Lounge, um espaço também para descanso, O leitura. deck 4, tudo isso é no deck 4, entendeu? É onde acontece a vida do barco. Esse deck é interessante, não está mostrando a fotografia, mas tem um bar totalmente aberto, generoso, com todo tipo de bebida. Essa biblioteca que está na frente, você pega o livro. Esse é o Starbucks. Esse é o Starbucks português. Chama-se Pantros Café. Aí você Deck pega o seu 4 pastel também, de né? nata, deck 4 também. Esse Pantros Café fica entre o auditório, aquele grande living room, que acontece muita coisa também, muita degustação de vinho acontece ali. Tem o Pantros Café. Do lado esquerdo tem o spa, com uma sauna, inclusive. Do lado direito da foto tem uma boa academia de ginástica também. Aí, seguindo, tem um restaurante interno e, seguindo mais um pouco, tem o restaurante externo. Eles são integrados, mas desintegrados, eles se comunicam, mas são independentes. Aí é o interno, a sequência. E lá fora, onde vocês estão vendo, lá no final, já é o externo. Olha a sauna, que Lá, beleza. Olha lá, aqui João, no mostra a final, sauna, por né? favor. Vamos lá Aí, ao pro final, o restaurante externo. Olha que sauna maravilhosa. Eu adoro essa sauna. o espaço assinado pela L'Occitane, como a gente falou, né? Uma decoração bem L'Occitane mesmo, para quem conhece a marca. Sauna também, janelão, muito boa. O E esse é domo o de domo de novo. observação, É maravilhoso. Olha o bar lá, ó. Deve você bar quiser aí. ótimo. E que uísque que você bebia, Ronaldo? O whisky Macallan, incluso? Macallan. Macallan, né? Macallan, 12 anos. Se você passar no free shop, eu estou em Orlando agora, eu até fiz essa, porque eu vendi algumas cabines, né? Eu passei no free shop, aqui no Rio, lá no Rio, e aí eu fotografei. Cada Macallan no free shop custa US$ 99 a garrafa. Então nós vamos dar prejuízo para a Atlas, porque a minha galera toma bem os Macallan, né? Então o pessoal viu a beça. Boa, maravilha. Aqui um pouco do deck da piscina, né? O mesmo para os 3 barcos. Esse deve ser o pool do Voyager. No Navigator tem 2 jacuzzis, uma de cada lado. A dinâmica é um pouquinho diferente. Mas é o mesmo bar, mesma piscina. Em cima vocês estão vendo um verdinho, esse É verdinho o running é o track, né? trail. Exatamente, Perfeito. exatamente. Dá em torno de 300 metros, 250, 300 Por aí, metros, 250, né? Ali de volta. Isso, isso. Dos restaurantes, né? Esse é o do sétimo. No sétimo, junto com a jacuzzi, de noite, eles têm o que eles chamam de After Seven, que é o restaurante mais voltado para carnes, inclusive. Então, que você pode não necessariamente gostar. Mas é outro ambiente de jantar. Esse você tem que reservar, porque são poucos lugares. Mas não paga nada, é só reservar por uma questão de quantidade. Eu dei um Perfeito. azar na última viagem porque choveu. Eu reservei, choveu, aí voltei para o deck 4, mas aí é da vida, né? Sim. Riscos de uma viagem, né? Que, como a gente falou, pessoal, apenas 9 metros acima do nível do mar, tá? Esse Water's Edge, né? Esse lounge de observação. Não, lounge não, né? Essa área de observação externa.
bem interessante nos roteiros de expedição polar, mas claro, Mediterrâneo também, né? Às vezes tá já perto do destino, perto da cidade, seja numa chegada à cidade de manhã ou numa partida à noite, você observar aqui do Water's Edge é muito interessante. Que, conta essa Esse- foto aqui, Ronald. eu gostei, porque, na verdade, o crowdfunding faz esse show de talentos que eu te falei, proporciona. Você compra os números e você ganha, você recebe lá os occitâneos, os vinhos, o, os ursinhos de pelúcia da loja do barco. E esse rapaz, muito alegre, muito divertido, ele é faixa preta de karatê, e no show de talentos ele fez uma demonstração de Catar. Catar é um movimento, é uma ginástica muito interessante da luta, e depois eles agradecem, né? Então tinha lá várias nacionalidades, e ele foi com a bandeirinha do Brasil, rindo, satisfeito. Então eu pedi permissão a ele, tirei essa foto e o João está aí generosamente dividindo com vocês. E aí, gente, para a gente finalizar, já batendo 1 hora de webinar, quero mostrar nossa oportunidade para vocês, tá bom? Eu vou, obviamente, né? Vocês devem ter percebido durante a apresentação que o nosso craque de Atlas é o Ronaldo. E essa oportunidade começou de um grupo dele. Ele já está com algumas cabines aqui nessa saída. Uma saída de 10 noites, que aqui no site, né? Deixa eu até deixar nas tarifas aqui. A Deixa eu gente. explicar primeiro, Eu vou perdão, só João, falar, a gente vai eu estar falo a muito. partir de 5.000 e o Ronaldo vai explicar o porquê que ele escolheu esse É, roteiro aqui. eu estava a bordo e eu perturbo muito, tá? Eu sou um chato do bem, eu perturbo muito. E vim para lá, vim para cá, e digo, eu tenho que fazer uma viagem. O que eu pensei? Primeiro eu penso muito em logística, né? Para os brasileiros. O voo de São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, seja lá onde for, é muito fácil para Lisboa. E por quê? Porque a TAP tem 200 voos por dia. Ponto um. Ponto dois, eu queria uma época do ano que fosse um clima bom, não quente, não frio. Ponto três, eu queria ter uma experiência que eu nunca tive, eu pelo menos na minha carreira de viajante, não tenho o currículo do nosso querido Elia, eu queria pegar um barco que fosse navegar no oceano e entrar no rio. Entrar no rio. Com toda essa diversidade, então, de visual, de gastronomias que nós vamos identificar. E, por último, eu queria o barco da Atlas, por quê? Porque por tudo que nós já falamos aqui. E aí, missão número um, perturbei João Pedro muito, perturbei a Atlas muito, e João fez um trabalho hercúleo com o time da Qualitours, né? E acho que nós chegamos a uma precificação, o João é o dono do preço, muito competitivo, com alguns regalos que vão equilibrar o quê? Essa viagem que começa na costa oeste da África, nas Ilhas Espanholas, depois vai pelo Marrocos, quer dizer, você sai de uma cultura espanhola, ainda com sabor africano ali, nas Palmas, passa pelo Marrocos, em Agadir e Casablanca, tem um pernoite em Casablanca, você segue ali para Gibraltar, do lado africano, que no caso é Tanger, você depois entra no Rio Guadalquivir, são quase 100 quilômetros, 90 quilômetros pelo Rio, até chegar em Sevilha, com outro overnight em Sevilha, depois volta, dobra à direita, passa no Algarve e chega em Lisboa. A chegada em Lisboa é interessante. A viagem começando em 27 de abril permite um tempo bom. Claro, hoje em dia a gente falar de tempo é complicado, mas estatisticamente uma temperatura agradabilíssima. E você chega em Lisboa na sexta-feira, 7 de maio, podendo permanecer na Europa ou então voltar, porque o Dia das Mães é no domingo, 9 de maio. Então está tudo encaixando. E o preço é com o João. Sensacional. Eu acho o jeito que você é preparado, eu acho sensacional, gente. Eu juro por Deus, ele não tá brincando aqui. Ele pensou nessa viagem para ele estar de volta no Dia das Mães. A gente tá vendendo toda essa história e eu acho que deu muito certo, né? Primeiro que esse roteiro é interessantíssimo. Essa dica do aéreo eu complemento, né? Na minha opinião, compra ida e volta, né? Brasil, Lisboa, Lisboa, Brasil, e depois compra o trecho interno Lisboa, Las Palmas. Isso vai ficar muito mais barato do que tentar colocar tudo em um localizador só. Essa é a minha dica aqui
sobre essa viagem. Falando aqui de 27 de abril, pessoal, é o que o Ronaldo falou. Do ano que vem, do ano que vem. Dá do ano tempo para que vem, vender. né? 2027. A gente já está se aproximando do início do verão europeu, mas ainda não começou. Mas a gente já fugiu do inverno, né? Do inverno, não, da primavera, né? Já fugiu do frio. E ainda não está o overcrowd, né? O overtourism que a gente tem visto tanto aí, tanta notícia e tantas reclamações de países e até de turistas, né? De que a Europa está muito cheia nesses meses aí do meio do ano. E entrando aqui em preço, pessoal, como eu falei, a gente está com uma condição. Até tô vendo que o Felipe tá online aqui com a gente, do nosso departamento de grupos. Ô Fê, me confirma no WhatsApp, por favor, até quando que a gente tem esse grupo para trabalhar? Sei que a gente tem bastante tempo ainda, mas só para eu passar certinho pro pessoal. E aí, gente, eu vou mostrar aqui, ó. Vou deixar Deixa eu fazer um comentário já, por antes do favor, João vai lá. colocar preços. A Atlas, ela faz uma estratégia diferente. Eu acho interessante, porque as excursões em terra você tem que contratar à parte. Isso é o lado ruim. Porém, o que nós fizemos? Nós fizemos um equilíbrio. Pelo menos se você contratar em 2 portos excursões terrestres, vai custar alguma coisa em torno de 250 a 350 dólares por passageiro. E esse valor, até 31 de março, e depois 30 de abril tem outra questão, a Atlas vai acreditar a bordo. Aí tem uma dinâmica que eu acho que é interessante, João, comentar, por favor. Com certeza. Vamos lá, gente. O nosso grupo regular, ele tem $100 de crédito a bordo por pessoa, tá bom? Porém, para reservas realizadas e finalizadas, tá? A gente não precisa pagar tudo. Como a saída é até abril do ano que vem, a gente tem até o dia 15 de dezembro para quitar a venda toda. Então, reservas finalizadas hoje com $2.000 apenas, né? Para os 2 passageiros, né? 1.000 por passageiro. Até 31 de março, ganham $300 de crédito a bordo por pessoa, 600 por cabine, até 31 de março. Em abril, até 30 de abril, esse crédito a bordo cai para $250 por pessoa. E aí, em maio, volta à condição normal de grupo. Então, a gente tem esse diferencial, agora, principalmente em março, de $300 de crédito a bordo por pessoa, seja para fazer alguma excursão mais arrumada, né, uma excursão um pouco mais cara, seja para ir fazer um tratamento no spa da L'Occitane. E a gente tem este grupo para trabalhar, acabaram de me confirmar, até o final de novembro. Até o último dia de novembro a gente tem essa condição de grupo. Porém, o crédito a bordo apenas em março e abril. E este grupo também eu tenho tarifas bloqueadas, não cabines bloqueadas. Então essa saída pode lutar a qualquer momento. E por que eu tô falando isso para vocês? Vou voltar aqui pro meu PowerPoint rapidamente. Vou pôr ele na tela. João, mostra quanto eu paguei. Eu comprei A1, meu grupo está na A1. A1. Aqui está 6,219, 6219. Nós pagamos 5 e pouquinho. Eu vou pôr aqui, ó. É Só isso para aí. mostrar. Só. Pessoal, última coluna aqui, tá? Que já é a coluna da direita, que já é a coluna que tem as taxas. Na A1, que é a categoria que o Ronaldo tá, por exemplo, tá ficando $5.202 Isso. por pessoa. E no site tá $6.219. Então estamos $1.000 por pessoa mais barato na A1. É um roteiro em abril, final de abril. Então é um roteiro que uma varanda pode vir a ser interessante também, né? Não está frio, vai estar um tempo bom, paisagens bonitas. Então uma varanda, por exemplo, uma B1 aqui, que ela é melhor localizada, deck 6. No site está $5.900 por pessoa. O nosso grupo AB1, já com as taxas, $4.900. Arredondar para 5, né?
Então a gente É, está em mil, a mil gente dólares mais trabalhava. barato. Qual foi a conta de padaria que eu perturbei João? 10 mil dólares, 10 dias, são US$ 1.000 por dia. É dinheiro à beça. Por outro lado, você tem tudo pago, comida paga, show pago, toda uma estrutura paga. A conta, qualquer padaria vai ser a nosso favor. E lembrando que a gente está falando de 10 noites, né, Ronaldo? Pois é, dá Não, não, US$ 1.000 por não é, noite. não é o roteiro regular, está falando de roteiro de 10 noites, que tem, né, aqui o pernoite no Marrocos, tem pernoite em Sevilha, e temos comentários do Mister Hirsch, por favor. Eu queria lembrar só o seguinte, João. A tarifa realmente é muito interessante, negociada para grupos, é, a gente pode falar em parcelamento. Como tem muito tempo aí pela frente, nós podemos parcelar com boletos, o valor em dólares, e até pouco antes da viagem, não sei, 60 dias antes da viagem, 40 dias antes da viagem. Aí o João vai determinar a regra. Então, parcelamento possível. Segundo, o João vai falar com outra empresa do ecossistema Bifly, a Flytour, para negociar uma tarifa para Lisboa conveniente para esse grupo, com data de validade, suas regras, etc, etc. Acho extremamente importante. E eu queria finalizar uma coisa para os agentes de viagem que estão assistindo e eventualmente vão falar, puxa, mas é uma saída que o Ronaldo Barata é um agente de viagem e estará a bordo. Eu fico preocupado com isso, meu cliente, como é que vai ser? Devo falar para vocês o seguinte, Ronaldo, eu gosto muito dele porque ele é muito ético, é muito sério. E se ele está convidando demais agentes para vender a saída que ele mesmo está vendendo para seus clientes, é um fato altamente positivo, porque os clientes desse agente de viagem estarão sendo, não digo paparicados, mas terão a bordo uma pessoa que tem autoconhecimento da Atlas e da tripulação e que poderá ajudar e orientar para situações que venham aparecer nessa viagem. Então, podem vender tranquilamente que Ronaldo, que eu conheço, não vai roubar passageiro de Nunca. ninguém. Isso Primeiro, aí obrigado, Elia. Primeiro, obrigado. Muito é obrigado. extremamente interessante. É por isso que estamos promovendo essa viagem para todo mundo, por conhecer Ronaldo Barato, sua expertise Muito e obrigado. sua seriedade e ética. É o que eu tinha que falar, João. Deixa eu acrescentar, eu agradeço imensamente, mas eu estou com vocês há décadas, porque você, Iria, e toda essa galera da Qualitours tem aderência a esse conceito, a esse espírito, a essa responsabilidade com a ética, com o compromisso, com a concorrência leal, e é o que a gente faz. Eu não tenho nenhum problema com isso, realmente, muito pelo contrário, eu faço o que eu gosto desse negócio. Então, se os clientes dos outros agentes estiverem a bordo, eu vou integrar eles para o meu grupo, com o maior prazer e separando claramente quem é de quem, óbvio. Muito obrigado pela deferência, muito obrigado mesmo. É isso aí, quem tá online sabe da ética da Qualitours, não é à toa. Somos uma empresa aí de mais de 35 anos de mercado, fundadas por este craque que é o senhor Ilia, e que ele está até hoje no mercado muito respeitado justamente por toda a ética que envolveu a sua carreira e o seu jeito de conduzir o negócio, e não seria diferente nessa cadeira de conselheiro da Bfly, não seria diferente o DNA familiar da Qualitours e o DNA ético da Qualitours, ele se mantém muito forte, justamente por conta desses valores que a gente segue. Pessoal, todos que estavam online aqui com a gente vão receber o material, vão receber uma arte dessa nossa oportunidade aqui neste roteiro excelente que eu deixei o link aí no chat para vocês, tá bom? O William me deu uma ideia, então todo mundo que estava online aqui, se vender esse roteiro, a gente vai conceder 2% de over commission, tá bom?
para vocês, só para quem esteve online aqui com a gente. Essa parte eu já vou cortar do YouTube, isso não vai estar no YouTube cortado, só para vocês que estão nos prestigiando aqui ao vivo, tá? Uma condição diferenciada. E bom, agradeço a participação de todos, agradeço novamente Ronaldo, senhor Elia, por todos os João, por comentários, favor, ensinamentos. qualquer questão que o grupo que está aqui presente, ou até as próximas interações, eu estou à disposição, tá? E se eu puder ajudar, faço com o maior prazer mesmo. Sou fã da Qualitours. Valeu, muito obrigado, meu querido. Pessoal, acho que é isso. Webinar aí para começar a semana, segunda-feira. Então, desejo uma excelente semana a todos, boas vendas, fiquem com Deus e contem com a Qualitours. Um grande beijo para todo mundo.